E hoje nós vamos abrir o nosso Vitrine Revista falando sobre saúde. O que causa o câncer? A genética realmente tem relação com a doença? Como prevenir? Essas são algumas dúvidas bem frequentes. Por isso, hoje, nós vamos trazer novos esclarecimentos sobre esse tema com quem é referência. Estamos recebendo a doutora Jordana Mayumi e a Gúcia Rezende, gente. Ela que é médica oncologista do CEONC, Hospital do Câncer de Cascavel. Boa tarde, doutora. Tudo bem contigo? Seja bem-vinda ao Vitrine. Boa tarde, Patrícia. Obrigada. Doutora, vamos começar então falando sobre genética. Câncer é uma doença genética? Sim, essa pergunta é muito legal, porque muita gente chega e pergunta: doutora, meu câncer é genético? Então, todo câncer ele é genético. Por quê? Porque todo câncer ele surge em decorrência de uma mutação lá no DNA das células. Então, a gente pode afirmar que todo câncer é genético. Mas é bem importante a gente diferenciar entre ser genético, porque todos são, e o que são hereditário, que é aquele câncer que é herdado de família para família. Isso. Então, minha tia teve, minha mãe teve, eu posso ter câncer. São coisas diferentes. Então, todo câncer é genético porque ele é decorrente de uma mutação no DNA da célula. Tá, e essa questão de ser hereditário. Então, se a mãe teve, se a tia teve, se alguém da família de primeiro grau, segundo grau teve câncer, quer dizer que eu tenho mais chances ou que realmente eu vou ter câncer? De forma alguma. Quer dizer que você tem maior propensão ao longo da vida a desenvolver câncer, né? Mas isso tem que ser muito bem avaliado. Mas nós dividimos as causas hereditárias, é quando a gente tem uma mutação, ou seja, eu nasci com uma mutação que ao longo da minha vida aumenta o risco de eu desenvolver câncer. Mas também tem o que a gente chama de risco familiar. Toda a minha família tem câncer, mas ninguém tem uma mutação. Provavelmente essa família foi exposta a um fator de risco ao longo da vida e isso, consequentemente, aumenta o risco de desenvolver câncer com o envelhecimento. Mas essas pessoas, por exemplo, elas têm que tomar um cuidado a mais, fazer o rastreio antes, exames de prevenção, doutora? Com certeza, eu sempre falo, o conhecimento ele é libertador. Então, se eu tenho um histórico familiar muito positivo para câncer, ou até mesmo eu tive um câncer muito jovem, vale a pena passar por uma avaliação, passar por uma consulta mais detalhada para a gente definir qual é o risco dessa família e o que pode ser feito para diminuir o risco de desenvolver câncer ao longo da vida. Então, hoje a gente tem medidas preventivas muito firmes para diminuir o risco de câncer ao longo da vida. Então, sim, existem exames preventivos que a gente começa numa idade mais precoce, existem medidas cirúrgicas, a gente pode propor uma cirurgia para uma mulher, como foi o caso da Angelina Jolie, para diminuir o risco de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário ao longo da vida. Então, sim, existem muitas medidas preventivas para diminuir o risco de desenvolvimento de câncer. Riscos ambientais, por exemplo, o nosso ambiente, por exemplo, também causa câncer, os hábitos? Sim. Na verdade, quando a gente fala em hereditariedade, ou seja, esse câncer que vem de família para família, a gente está falando de 10% a 15% de todo o diagnóstico de câncer. Então, a grande maioria do câncer é decorrente de causas esporádicas, ou seja, exposição a fatores de risco ao longo da nossa vida. E aí entra as causas ambientais. Então, o tabaco, o álcool, o excesso de peso, a obesidade, uma alimentação errada, o sedentarismo, tudo isso, com certeza, aumenta o risco de desenvolver câncer. Quando a gente fala em exames preventivos, de que tipo de exame a gente está falando, doutora? Nós temos alguns exames preventivos que entram como rastreio de câncer em geral, como a mamografia, a colonoscopia, o exame, que é o Papa Nicolau, antigamente, quando a gente falava, e o PSA para o câncer de próstata. Quando a gente vai lá para a hereditariedade, ou seja, aquele câncer que passa de família para família, existem exames genéticos que podem ser feitos. Então, a gente testa uma pessoa que tem o câncer, quem a gente acha que vai ter a mutação, e conforme o achado dessa mutação, eu posso desenvolver um tratamento preventivo para essa pessoa, e isso vai ser para aquela pessoa. Mas entre exames como ressonância, tomografia, de uma maneira que a gente faz esses exames precocemente para evitar o desenvolvimento de câncer e para o diagnóstico precoce. Para quem está nos assistindo nesse momento e pensa assim, olha, eu quero ter essa atitude, ser protagonista nessa questão da prevenção ao câncer, o que tem que fazer, doutora? Primeira coisa, hábitos de vida saudável. Eu sempre falo, a coisa mais fácil do mundo é você praticar uma atividade física, você cuidar da tua alimentação, beber álcool com moderação e não fumar. Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais difícil que a gente tem que fazer, né? Porque mudar os hábitos antigos sempre é muito difícil. Então, o primeiro passo é adquirir hábitos de vida saudável. Cuide do teu peso, se alimente de maneira mais natural possível, pratique uma atividade física e evite os vícios. Caso você tenha um histórico familiar muito positivo, ou tive câncer muito precocemente, vale a pena uma consulta
consulta médica, uma avaliação genética, para a gente definir o teu risco e também dos teus familiares e dessa forma propor medidas preventivas. Aquelas pessoas que, porventura, já estão com sobrepeso ou são fumantes, estão tentando parar, né? Enfim, elas conseguem de que forma também e se enquadrarem sendo protagonistas para essa prevenção também? É parando? É colocando o pezinho no freio do cigarro? É tentando outras formas, doutora? Exatamente. É mudar literalmente os hábitos, né? Então, estou com sobrepeso, o que eu posso fazer? Procure um atendimento com uma nutricionista, comece a praticar uma atividade física, aquilo que dê prazer, né? Eu sempre falo, eu sei que no começo é difícil, toda mudança no começo ela gera um sofrimento, mas os frutos que serão colhidos dessas mudanças são maravilhosos. Então, o primeiro passo é querer, né? A gente tem que querer mudar. E o segundo é colocar em ação aquilo que a gente deseja. Então, sozinho eu não consigo, existem profissionais maravilhosos que estão disponíveis para ajudar. Então, tem que procurar ajuda sim. E lembrar que na rede pública mesmo, nos postos de saúde, tem muitos programas para ajudar no cessar tabagismo, muitos programas para ajudar aquelas pessoas que são usuários de álcool. Então, procure ajuda, converse com o teu familiar, que com certeza isso vai refletir ao longo da tua vida. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela presença aqui no Vitrine Revista, esclarecendo as principais dúvidas aí relacionadas ao câncer. Eu que agradeço. Até uma próxima. Gente, eu entrevistei a doutora Jordana Mayumi Yaguchi Rezende, ela que é médica oncologista do CEONC, Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, gente, que foi fundado em 1993, ele é referência no diagnóstico e também no tratamento do câncer. O Centro de Oncologia possui uma estrutura completa, como vocês podem ver nas imagens, e um corpo médico de ponta em constante evolução. CEONC, Hospital do Câncer.